Hoje eu quero puxar contigo que me assiste dois assuntos. Um deles é a respeito da Letícia Plentzi. Ela é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e foi diagnosticada com um câncer maligno na medula. E ela precisa de ajuda. E eu já vou dizer sobre como eu e você podemos ajudar a Letícia. Também quero comentar, esse é o segundo assunto, sobre os recentes falecimentos de personalidades importantes na cultura brasileira. Então a gente teve a Gal Costa, o Sargento Pincel, que foi muito famoso nos Trapalhões, na Turma do Didi, né, e tudo mais. E é inevitável, nesse contexto todo aqui do vídeo, a gente não falar do plano de salvação. Certo? Então é sobre isso justamente que eu quero falar, sobre o plano de salvação, que é como os santos dos últimos dias conhece a vida após a morte, certo? O que é a vida após a morte e sobre a vida anterior a essa vida, certo? A gente chama de o plano de salvação. E quero falar também sobre sofrimento e esperança, certo? Então, eu anotei muitas informações importantes sobre a Letícia, certo? Ela, como eu disse para vocês, ela foi diagnosticada com um câncer na medula, um câncer maligno na medula. Ela fez radioterapia como tratamento e uma cirurgia. E essa cirurgia teve sequelas irreversíveis. Ou seja, ela hoje não consegue andar e perdeu parte da movimentação de cima do corpo dela. Parece que ela tem dificuldade de mexer o braço, certo? E veja, a Letícia, ela é uma moça muito sorridente, eu pude ver isso pelas fotos. Ela é muito alegre. Aliás, eu servi como missionário de tempo integral por 2 anos na terra da Letícia, certo? Em Santa Catarina. E eu vi pelas fotos dela e pelo carinho que os familiares têm com ela, que ela é uma moça muito sorridente. E depois desse tratamento, ela vai precisar se tratar em casa, certo? Depois desse tratamento hospitalar, ela vai precisar se tratar em casa. E é aí que nós podemos ajudar a Letícia. Pensando nisso, a família dela fez uma vaquinha online. E nessa vaquinha, esse dinheiro eles vão usar para comprar itens hospitalares, medicamentos que ela vai precisar e todo o suporte que será necessário para que ela possa ter uma boa recuperação, certo? Dentro das possibilidades dela. Então, o link da vaquinha tá aqui na descrição, certo? E vai estar no primeiro comentário fixado. E eu incentivo que você vá lá e doe o quanto você puder, certo? Se você tiver condições, vá lá e doe o quanto você puder. E desde já, eu sou grato a toda a galera aqui do canal que sempre esteve nessas missões conosco. Teve, por exemplo, a vez que a gente participou também da vaquinha do Vini, certo? E a galera foi lá, ajudou, e eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz porque fazer isso é aliviar o sofrimento dos nossos irmãos, certo? É aliviar o fardo das pessoas que estão carregando algo que é muito pesado para elas carregarem sozinhas, certo? E indo já para o segundo assunto, mas ainda na questão do sofrimento, né? A gente viu o falecimento desse pessoal, a gente está falando aqui sobre o sofrimento e o fardo que a Letícia está carregando agora, né? E uma escritura que sempre me toca o coração quando eu leio, que está no Novo Testamento em Apocalipse, é a escritura de Apocalipse 21:4, que diz que Deus, no último dia, nos últimos dias, ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Que todo o sofrimento ele vai acabar. E essa é uma das escrituras mais belas que a gente tem registradas, certo? E vê, essa vida, ela é cercada de sofrimento, certo? Ela é cercada de sofrimento, não tem jeito. Quando a gente lê o Schopenhauer, ele é mestre em relatar isso, né? O quanto a gente sofre nessa vida. E, aliás, essa semana
eu estava prestando mais atenção e lendo, né, obviamente, o diálogo Mênon de Platão. E é incrível como Platão, sem a igreja primitiva e sem a igreja restaurada também, ele, por meio de investigação e de questionamento, né, registrando as coisas que Sócrates falou ali com Mênon, né, no diálogo Mênon, ele consegue chegar a sondar que existe uma vida anterior a essa vida. E uma escritura que é muito conhecida dos santos dos últimos dias é Jeremias 1,5, né? Ainda que antes que te formasse no ventre te conheci, Deus falando para Jeremias, certo? Então, Platão ele chega a sondar esse tipo de questão, né? Ele investiga e chega muito perto de... É que não dá para chamar de conclusão, mas ele chega a dizer que é impossível que não exista uma vida anterior a essa, certo? É o que ele vai chamar de reminiscência. Que a gente só pode aprender as coisas porque a gente já sabia delas em uma vida anterior. E é incrível como o Platão, ele nos seus escritos, ele fala algo muito parecido com o que é o véu do esquecimento para nós santos dos últimos dias, né? Ele fala a mesma coisa, praticamente. Que a gente passa da vida anterior para essa vida e tudo é esquecido só. Que a gente tem que... Ele vai chamar de rememorar, né? Que é uma das formas de aprender registradas por Platão. Então, existem muitas evidências de que Deus vive e de que Ele, sem dúvidas, vai secar as nossas lágrimas e que a gente vai ter um fim no tormento, um fim no sofrimento, certo? O plano de salvação é real. Deus vive e Ele, sem dúvidas, vai secar as nossas lágrimas. Por enquanto, somos nós que temos que aliviar os fardos dos nossos irmãos. Nós que temos que secar as lágrimas. Elas vão cair e a gente vai secar. Elas vão cair e a gente vai secar. Só vai parar, só vai ter a última secada de lágrimas quando Deus vier e fizer o seu trabalho glorioso, tá bom? Então é isso que eu gostaria aqui em vídeo de falar, tá? Tenha esperança, se mantenha firme. Não é fácil, certo? Sem dúvidas não é fácil tudo que a Letícia está passando, mas vamos lá, vamos aliviar o fardo dela. Não esquece, a vaquinha tá aqui na descrição, tá no primeiro comentário fixado. E para você que quer saber bem, a ala da Letícia é a ala Chapecó 2 na estaca Chapecó, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.